Olá, muito boa noite a você que está aqui no nosso canal Lente Interior. Nós estamos entrando exatamente 7 minutinhos antes do horário marcado, até porque esse assunto eu acredito que seja de suma importância. Então nós teremos aqui algumas lives sobre o tema. E hoje, nessa live de lançamento, nós vamos falar sobre o que é o insulto. De onde provém esse comportamento do humano? Então você que está entrando, que está chegando, seja muito bem-vindo. Como a nossa conta está restrita no algoritmo do sistema Meta, e nós não sabemos por quê, até porque utilizamos aqui esse espaço para promover a saúde mental e promover a verdade. A verdade é essa que, consequentemente, traz muita libertação e muita saúde mental. Então nós vamos começar falando sobre o que é o insulto, né? Na atualidade, o insulto constitui um modo muito comum, vulgar e deplorável de comunicação. Na realidade, de má comunicação entre os seres humanos. Porque com ele, o que acontece com o insulto? Nós nos afastamos do próximo. Você deve ter, ao longo da tua existência, situações inúmeras que você pode retratar de situações desta natureza. Então, você que tem papai, mamãe, que tem crianças na escola, você que tem seus sobrinhos, que passam por essas situações, principalmente na infância, que eles ainda não conseguiram desenvolver habilidade suficiente para, com essas informações aqui, suplantar todas essas dores. Por quê? Porque toda boa comunicação, a boa comunicação nos liga e religa com os outros. E o insulto, ele faz exatamente essa ruptura, faz com que a gente se afaste do próximo, né? Então toda boa comunicação, ela é a base de todo encontro genuinamente humano. Todas as vezes quando duas almas, quando dois seres humanos se encontram, é através da comunicação. Ou seja, esse encontro verdadeiro, ele tem que ter uma boa comunicação, um bom calor fraterno, aquilo que nós podemos denominar de comunhão e mancomunhão. Vocês já ouviram falar desses termos? Pois então vem conosco, porque nós vamos apresentar para vocês a palavra comunhão. Ela é uma contração de comum e união. Ou seja, é a união a partir daquilo que nos torna irmãos, aquilo que temos em comum. Você tem comunhão com o próximo? Você tem comunhão com o outro? Ou seja, você tem coisas que te liga, que faz com que você pode realmente observar que tem algo em comum com alguém? Se você tem, você também deve ter o termo mancomunhão, que é uma contração de mão, comum, união. Ou seja, trata-se, pois, daquela mão que estendemos, a mão que se estende, aquela mão solícita, solidária. Hoje, um movimento tão poderoso no Brasil deste termo, mancomunhão, é o que nós estamos vendo acontecendo de toda parte do Brasil e do mundo, essa mão comum de união, por exemplo, para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão tendo essa possibilidade de receber de maneira muito solidária, muito solícita, a mão comum de todos nós. Ou seja, aquilo que realmente faz com que possamos crescer juntos a partir daquilo que nos torna irmãos. E o quanto acredito que com essa demonstração poderosa dessa mão comum na união com o povo do Rio Grande do Sul, vai acontecer um grande crescimento, não apenas lá do Sul, mas em todo o Brasil. Nós vamos conseguir, com esse gesto de muita solidariedade, de muita mão comum, união, nós vamos impactar toda uma atmosfera no Brasil e no mundo. E você pode acreditar que será um impacto extremamente positivo e extremamente transformador. Por quê? Porque comunicar é, em essência, aquilo que podemos entender, ou seja, compartilhar para crescermos em termos de humanidade. Nós estamos nesse processo de crescimento da nossa porção mais especial, que é a nossa porção humana. Ou seja, volto a falar, sem comunicação não há encontro afetivo e sem encontro afetivo não há humanidade. O ser humano é um ser caracterizado pelos vínculos. Ninguém cresce e se desenvolve em total isolamento. Por isso que o isolamento durante o período pandêmico Covid-19 foi tão danoso para a nossa saúde mental. Foi tão danoso por quê? Porque ninguém cresce e se desenvolve no isolamento. Este ser social, ele implica a imprescindível necessidade de viver e de conviver com outras pessoas. Você é um ser social e você necessita do outro para crescer.
de se estabelecer a mais fecunda comunicação. A fecunda é comunicação que consegue compartilhar, transmitir experiências, valores, projetos, ideias, intenções, impressões, sentimentos, ou seja, a comunicação sendo, assim, um pilar essencial e sem paralelo da humanidade. A boa comunicação, ela nutre a saúde, sim. Você quer ter saúde? Então veja como você está se comunicando. Exatamente, porque a má comunicação, ela vai propiciar todo o surgimento de doenças. E aqui, a gente vai apresentar um pouquinho esse conceito de saúde, né? A saúde, sem sombra de dúvidas, é um dos bens mais valorizados do ser humano. É a mãe de todos os bens. Ou seja, graças à saúde, é possível que você desenvolva todos os demais estados do ser. Você consegue ser um profissional, você consegue ser uma função social, você consegue ter uma função no núcleo familiar, ou seja, graças à saúde, graças à tua saúde, você consegue ser no mundo. Então, vamos entender um pouquinho de onde surgiu esse termo, saúde. Ela é derivada do latim salus, que tem a mesma raiz de salvus e significa salvação, estar a salvo. Saúde é estar a salvo, é ter um estado bom de conservação. A essa mesma família de palavra pertence saudar, que tem por sua origem aquele desejo de saudar, de desejar a saúde. Ou seja, saúde, ela tem na sua essência o desejo ardente de desejar a saúde. Por extensão, ou seja, mostrar uma boa predisposição com relação ao outro. É você ter a saúde para si e desejar que seja estendido para todos. Ou seja, é justamente algo que falta no insulto, né? Que faz com que a gente, por exemplo, faz com que a gente consiga decair num acesso de insanidade. Então, a pessoa sã, né? Quando a pessoa diz assim, fulano é são, ela tem uma origem etimológica no latim sanus, e significa sensato. Que por sua vez quer dizer razoável, criterioso, prudente, ponderado. Uma pessoa sã, ela é uma pessoa sensata, é uma pessoa razoável, é uma pessoa criteriosa, é uma pessoa ponderada. E você? Você tem a sanidade mental? Você é uma pessoa sã? Pois é, porque para ter saúde completa, inclusive mental, você precisa ser sensato, ser sensata. E agora nós vamos trabalhar sobre a origem e a noção do termo insulto, o famoso bullying, que hoje em dia é tão propagado. Esse termo que extraímos, né, do americano, mas que no fundo se chama insulto, e que vem do latim insultus, derivado da palavra, né, em latim também, saltus, que significa saltar, pular. Ou seja, insultare, extensão de salire, de saltar, é você saltar, é você precipitar-se contra alguém. A palavra assaltar também tem a mesma raiz, ou seja, conclui-se então que aquele que insulta é um assaltante da humanidade, assaltante de humanidade. Aquele que insultar e aquele que tem a propensão a precipitar-se contra o outro é um assaltante de humanidade. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o termo insulto ele tem 4 acepções. Uma, palavra, atitude ou gesto que tem poder de atingir a dignidade ou a honra de alguém. Falta de respeito, desprezo por outro ou por suas crenças. Ação ou resultado dela que deixa transparecer aversão ou menosprezo pelos valores, pela capacidade e inteligência e os direitos dos outros, né? E o 4 é o ataque, acometimento súbito. Eu concordo na concepção 4, pois o insulto é um acesso repentino e brusco de raiva, com o qual a pessoa é privada momentaneamente de sentido. Eu sei que muitos vão aqui questionar e dizer assim, não, mas Lana, eu concordo com a opção 1, que é uma palavra, uma atitude, um gesto que fere, né, que tenta nos atingir. Mas fica um pouquinho mais com a gente, que a gente vai aprofundar esses conceitos. Por que eu acredito que ele é um ataque, um acometimento súbito, como está descrito no dicionário? Porque é um acesso realmente brusco, de raiva, com o qual a pessoa ela é privada do quê? Do sentido, da sua própria sanidade. Agora, eu discordo das demais opções, por exemplo, pois no final das contas, em última instância, o que é realmente um insulto? Se não é uma opinião. A opinião do outro. Uma opinião adversa, desfavorável, que se tem sobre alguém. Mas, afinal de contas, é apenas uma opinião.
É a opinião que o outro tem sobre você. E, portanto, pode até ser um estímulo negativo dos vários que a gente pode apresentar da vida real e da vida diária que nós vamos ter e que devemos, inclusive, ter e enfrentá-la. O que é que nós temos que fazer quando temos estímulos negativos na nossa vida diária? Nós devemos confrontá-lo, embora com desgosto, né? Embora a gente não goste de enfrentar esse processo, de enfrentar os estímulos negativos, nós, seres humanos, precisamos enfrentá-la. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. Ou seja, o estímulo, ele gera a resposta que damos. Será? Será que todo estímulo traz uma resposta que damos através do insulto com a mesma força? Não. O estímulo, ele ajuda a despertá-la. Ou seja, se a resposta ela fosse determinada pelo estímulo, sempre se responderia de maneira igual. Ou seja, se o estímulo e a resposta elas fossem padrões, né, como inclusive a ciência, a psicologia, principalmente num tempo de Wundt, queria exatamente apresentar isso, né? Nós somos seres baseados em estímulos e respostas. E se você tem um estímulo, você vai ter esta resposta. Isso ele conseguiu demonstrar com os ratos no laboratório, ele conseguiu demonstrar com os animais, né, com os chimpanzés. Mas será que com o ser humano? Será que você vai realmente se tornar tão diminuto para responder de maneira igual, estereotipada a todos os estímulos? Responder exatamente de acordo com aquele estímulo? Mesma resposta? Não. Os seres humanos, eles, sendo assim, teriam uma forma de proceder única e idêntica, ou seja, sem nenhum traço de originalidade, muito menos pessoais. Ou seja, isso seria uma pura e ultrajante massificação. Nós não somos seres de estímulos e respostas. Nós somos seres autotranscendentes. Somos seres que conseguimos, sim, desenvolver uma verdade de uma riqueza de respostas possíveis. Nós temos essa capacidade, com muitas matizes, ou seja, temos essa capacidade de responder a vários estímulos de maneiras distintas. Isso é a força motivadora do espírito humano, ou seja, a peculiaridade de cada pessoa, a realizadora de cada resposta, de cada trabalho em nossas vidas. Existe um sábio princípio da navegação, segundo o qual não importa como soprem os ventos, mas como a pessoa situa as velas. Ou seja, você pode ter no mesmo mar, com o mesmo vento, com iguais condições climáticas, no mesmo momento, dois barcos a vela. Eles podem, inclusive, tomar direções completamente opostas. Assim somos nós. Assim é o ser humano. O primordial, diante do insulto, não é a ofensa recebida, mas como se responde a ela. Como você responde aos insultos do teu dia a dia. O desafio aqui proposto nessa jornada de lives lente interior é conscientizar e otimizar a qualidade de resposta a ser oferecida. E para isso nós vamos perguntar para você, quem ofende? Aquele que emite o insulto ou quem o recebe? A resposta óbvia pareceria ser aquele que vocifera o insulto. No entanto, não há ofensa até que aquele que recebe o impropério não avalie como tal. Se você, ao receber algo, simplesmente não entrar na ressonância, não recebê-lo, ele não existe. Ou seja, o insulto não ofende e nem irrita. É uma pessoa quem se ofende. É a própria pessoa que se ofende e que se irrita diante da suposta ofensa. Ensinar isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, é fundamental hoje. É uma questão de vida e morte. Não há palavras que ferem. Há pessoas que se sentem feridas diante dessas palavras. Você precisa ensinar isso. Você precisa formalizar em ações para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus jovens, que o que importa é a integridade e a autenticidade dele no ser. Ou seja, porque se eu digo, se eu pergunto, se eu afirmo para uma mulher, por exemplo, que ela tem pelos lindos, será que eu estou realmente elogiando a mulher ou eu estou insultando-a? Afinal de contas, mulheres não têm pelos. As mulheres têm cabelos. Então, você no fundo estaria insultando. O que é que nós, seres humanos, possuímos? Cabelos. Mulheres possuem cabelos. Você pode até chegar e falar, Lana, você tem cabelos lindos. Mas nunca você poderia falar, Lana, seus pelos são lindos. Seria uma forma de me insultar. E isso é importante saber, porque o porquê e para o que do insulto.
né? Toda pessoa que insulta, ela age dessa maneira porque se sentiu ferida, maltratada, desprezada, desonrada, ofendida por esse destinatário. Às vezes, as pessoas elas se sentem feridas por pessoas que elas nem mesmo tiveram essa intenção. Você já imaginou isso? Por quê? Porque essa intenção ela pode fazer com que você falte toda a sua falha do ser de resposta à justiça. Ou seja, você fica num processo tão vicioso de frustração porque que você vai cair naquilo que a gente chama de vingança, né? E aí a gente pode realmente afirmar que essa pessoa se acha num estado de enfermidade. Porque quando você cai na vingança, quando você cai no núcleo do insultare, você está faltando com a tua firmeza, com a tua integridade e com a tua sanidade. Por isso, o insulto, ele é um arrebatamento, um impulso de loucura, de insensatez, de falta de delicadeza. E se você responde do mesmo modo, a gente vai chegar naquele velho ponto do olho por olho, dente por dentro. E para terminar, a gente vai ter o quê? 2 cegos e 2 desdentados. Porque o insulto, ele só faz isso. Ele só tira de você. Ele só anula em você. E nós temos tipos de insultos. Você tem o insulto que vai daquele inconveniente, impropério que a gente troca com frequência no trânsito, né? Entre os motoristas e os transeuntes, aquelas pessoas que passam e que buzina e que ataca a gente no carro, não é verdade? A gente tem isso. E tem os mais elaborados, né? Aquele que tem um toque de malícia, que tem aquele toque de orquestração emocional destrutiva. Como é que a gente poderia responder diante do insulto? Afinal de contas, o ser humano, ele é um elaborador de respostas. Sim, a vida faz muitas perguntas e nós, seres humanos, precisamos responder. E o teu destino vai ser sempre dar respostas diante das exigências que a vida te apresenta. Diante do insulto recebido, como diante de qualquer situação existencial, podemos responder de 2 modos. Primeiro modo, doentio, que é aquele modo impróprio, inadequado e insensato. Esse modo doentio, ele é péssimo. E a gente pode fazê-lo do modo sadio, apropriado, adequado e sensato. Esse modo de resposta, ele é o que nós queremos apresentar aqui para vocês. No modo doentio de responder, você vai ser aquele ser espectador, ou seja, você vai se colocar como vítima. E com isso, você vai sempre se deixar levar pela raiva. Uma bela imagem que eu peço para você agora refletir comigo. Então eu gostaria que você imaginasse isso. Imagine que o seu corpo é uma carruagem. Os seus sentimentos são os cavalos. Os seus pensamentos são as rédeas. E o eu sou o cocheiro. Você é o cocheiro. Esse eu, cocheiro. Então vamos lá. O corpo é uma carruagem. Os sentimentos são os cavalos. Os pensamentos são as rédeas. E o eu é o cocheiro. Por mais que os cavalos sejam valentes, é sempre o cocheiro que maneja as rédeas. Por mais fortes que sejam os impulsos inconscientes, o indivíduo sempre é responsável pela resposta que dá à vida. Por mais forte que sejam os impulsos inconscientes, o indivíduo, ele é responsável pelas respostas que dá à vida. Por isso, situar-se como vítima ou como espectador é impróprio para a autenticidade da natureza humana. Você é um ser com uma natureza humana autêntica. Então, se situar como vítima ou como espectador é muito impróprio. Vai muito de encontro à beleza e à força que é e que está em você na natureza humana. Esse situar-se como espectador, ele oferece 2 variantes. Eu gostaria de conversar aqui com vocês mais um pouco. Como espectadores, você pode ser passivo e ativo. No primeiro, no passivo, nós sentimos uma explosão de raiva, mas impotente e indefeso, a gente não reage. Quem já teve situações de se tornarem espectadores passivos de algum insulto, de algum bullying? Eu já passei por isso. Eu já desenvolvi isso. E você sabe o que é que acontece quando a gente não descarrega a raiva, quando a gente sofre isso no íntimo, que é o pior modo de responder, diga-se de passagem? As pessoas que
que procedem assim, elas tendem a desenvolver depressão, câncer, doenças autoimunes e infecciosas, diabetes e etc. A maioria das tuas doenças, das doenças que você desenvolve, está exatamente relacionada à forma que você pensa, reage e procede diante dos desafios diários da vida. Mas também na forma ativa, a gente sente muita raiva, a gente descarrega essa raiva, a gente até luta contra esse negativo, mas a gente luta como? Violência contra violência recebida. Ou seja, luta-se mal, porém se luta. As pessoas que agem assim, elas normalmente são acometidas pelas doenças cardiovasculares. Ambas as variantes constituem respostas estereotipadas e fúteis, afastadas do fascinante verdadeiro poder humano. Se você responde de maneira passiva, adoece. Se você responde de maneira ativa, também adoece. E aí, como seria então? Já que é adequado... A minha pergunta aqui, será que é adequado aborrecer-se quando a gente é insultado? A resposta normalmente seria sim, sim, sim. Provavelmente eu estou aqui ouvindo aqui as pessoas aqui falando sim, sim, claro. Quando a gente é aborrecido, quando alguém nos insulta, é claro que é adequado a gente se aborrecer. Muitos, por sua vez, eles voltam e perguntam. E aí eu vou fazer essa pergunta. Como vou deixar de me aborrecer pelo que me disseram? Como você acha que você pode deixar de se aborrecer pelo que disseram a você? As pessoas, elas não percebem que se insultam a si mesma com a sua própria raiva. A raiva que você sente naquele momento é uma forma de se insultar. Ou seja, a cólera, gente, é um fogo na mente que incendeia totalmente todas as nossas boas obras. Então, por que será que a gente tem a tendência de responder sim, que é bom, que é justo? Você se aborrecer, você ficar encolerizado com os insultos e os despautérios do outro que está insano. Como você pode dizer isso? Como você pode achar que tem o direito de aborrecer-se quando é insultado? Afinal de contas, você sabe o que é direito? Você sabe o que é que significa o direito? O direito, gente, é o que é justo, o que é legítimo, o que é razoável. Ou seja, trata-se da faculdade de fazer o que leva aos fins da vida. Ou seja, fazer algo direito e você ter direito a algo é o que é legítimo, o que é justo. E você se encolerizar pelos insultos não é nada justo. O aborrecimento contra o aborrecimento, a violência contra a violência, o ódio contra o ódio, a injustiça contra a injustiça, elas não são precisamente nem justas, nem legítimas e muito menos razoáveis e muito, muito menos conduz aos verdadeiros fins da vida. Como exemplo, temos aqueles que dizem odiar a guerra. Muita gente fala, eu odeio a guerra, eu odeio a guerra. E quando está falando sobre isso, ela não está percebendo que assim ela está fomentando. Porque tudo aquilo que nós falamos, nós realizamos. E aquele que é um ser autêntico, realmente pacifista, ele ama a paz. E esse é o verdadeiro direito. Quando você ama a paz, quando você busca a paz, você não odeia a guerra. Você simplesmente ama a paz. Esse é o verdadeiro direito. E como seria esse modo sadio de responder aos insultos? Hoje nós vamos apresentar isso para vocês. Nós estamos falando sobre a etimologia, né, do processo, e nós vamos hoje apresentar esse modo saudável de responder. E aí eu vou te convocar para que você seja protagonista. Isso. Assuma com consciência a responsabilidade de reger a situação que te cabe viver. Seja protagonista da sua vida, com uma atitude livre e serena, afirmando em seu centro, em seu interior. Permita-se autodistanciar-se e autotranscender. E como você pode fazer isso? Como você pode olhar fora de si para aquele processo do insulto, distanciando, autotranscendendo? Como você pode responder com sensatez quando se recebe esse insulto? Sim, existe um enfoque sadio de como iremos apresentar, inclusive na próxima live, na próxima terça-feira, dia 4 de junho. E se você conhece, se você sofre danos decorrentes dos insultos, você compartilha essa live, você já salva essa nova data, porque nós vamos apresentar 20 enfoques de como você responder a esses insultos. E eu posso apresentar isso na próxima terça-feira, dia 4, e você
que vai acompanhar essa trajetória comigo, vai ficar muito, muito repleto de conhecimento, de muitas formas de responder à vida com sentido, com significado e principalmente com autenticidade. Então é isso, gente. Hoje a gente apresentou essa introdução sobre esse tema e na próxima terça-feira eu já peço para que você deixe teus comentários aqui na nossa live, que vai ficar salva. Faça como eu sempre peço, manda um aviãozinho para as pessoas que precisam ouvir sobre esse tema e, de preferência, convide mais alguém para entender quais são os enfoques. Os enfoques que nós vamos apresentar, eles são transformadores. E eu vou te aguardar na próxima terça-feira, dia 4 de junho, às 19 horas, aqui no nosso canal Lente Interior. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Sejam todos abraçados, sintam-se extremamente abraçados por mim nessa noite de terça-feira e que você possa ouvir novamente, que você possa entender a profundidade dos sentidos etimológicos das palavras e que você possa ter verdadeiramente a transformação do seu ser através da verdade que sempre vai nos libertar de todo tipo de ignorância, inclusive de reações autodestrutivas. Beijo grande, até a próxima.